Bom dia, doutores, bom dia, doutoras, bom dia, Brasil, bom dia, planeta Terra. Estamos iniciando mais uma live de hoje, dia 13 de dezembro de 2020, o ano que se finda. Estamos entrando no último mês de 2020, um desastroso mês para todos nós. E daqui do Rio Grande do Sul para o Brasil, com votos de bom dia, quinta-feira iniciamos mais uma transmissão pelo canal do YouTube da ANB, focando as atividades promovidas pela Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Hoje a live terá um objetivo único, específico, para que tenhamos finalmente paz nas nossas atividades antes de chegarmos no final do ano. Sabermos que nós tenhamos feito nossa atividade, o nosso empenho aqui, junto com todos os demais colegas do Brasil todo, que emprestam seus serviços voluntários, que emprestam seu empenho voluntário, seu tempo voluntário, para se dedicar a uma causa comum a todos. Portanto, hoje queremos nos dirigir a Sua Excelência, o senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Inicialmente, pedimos também para aqueles que não estão inscritos no canal, que queiram se inscrever e achar interessante, deu também o seu joinha, para emprestar um pouco mais de credibilidade a todas as demais categorias e classe. E essa transmissão conta com a parceria da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, do nosso querido irmão, Dr. Domingos da Paz, que tem feito um excelente trabalho à frente da sua instituição, e também no tocante dessa parceria com a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Também do Movimento pelo Fim do Exame de Ordem, do Dr. Paulo César Farias, do estado de Goiás, a quem rendemos aqui as nossas homenagens como grande jurista que é, e se insurgindo contra todas estas arbitrariedades impostas pelo mundo do direito. Também o jornal O Novo da cidade de Novo Hamburgo, do jornalista José Luiz, que está replicando essa matéria em seus jornais. Um deles está na plataforma do Twitter. Queremos também saudar a todos os presidentes regionais, suplentes, associados que participam todas as semanas deste nosso encontro. Pois bem, o nosso primeiro tema vai ser agora apresentar o nosso primeiro grande presidente, nosso irmão, nosso querido presidente regional da ANB, abrindo o microfone, Dr. Antônio Carlos Jaldi, do estado do Mato Grosso. A sua apresentação, depois seguimos com os nossos debates. Bom dia, doutor Carlos, bom dia, doutor Antônio Cláudio, doutora Leonice, que não está presente por aqui, doutor Ronaldo, doutor José Walter. Antônio Carlos Jaldi, presidente e representante da ANB, Estado de Mato Grosso. Eu sempre agradeço ao doutor Carlos pela gentileza e pela delicadeza das palavras a mim dirigida, porque isso nos faz com que sintamos mais entusiasmado a estar na linha de frente contra exatamente essas arbitrariedades que, ora, a OAB vem fazendo e, ora, o judiciário brasileiro vem despejando todo o seu ódio e rancor em cima dos verdadeiros operadores do direito. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito bem, muito obrigado. O senhor merece, doutor. Doutor Antônio Cláudio, abrindo o microfone, para as suas considerações iniciais. Antônio Cláudio é o primeiro suplente do Rio de Janeiro e está representando hoje a presidência do Estado Carioca. Bom dia, doutor Cláudio, para as suas apresentações preliminares. Bom dia, doutor Carlos Alberto, doutor Carlos Schneider, doutor Antônio Carlos Jaldi, doutora Leonice, doutor Ronaldo, doutor Walter. É uma satisfação imensa participar dessa live, tá? Para demonstrar como a ANB está sendo forte, está subindo, está enriquecendo, nós estamos criando força e vamos superar, vamos acabar com esses exames de ordem, porque isso é uma vergonha nacional. Nós somos para mais de 400 mil bacharéis, tá, desempregados, e isso não pode acontecer. Isso tem que ser revertido de uma maneira urgentemente. Okay. Isso eu peço... Pode concluir. Não, tudo bem, já concluí então. Tá certo.
Abrindo o microfone, o presidente regional do Espírito Santo, Dr. José Walter. Bom dia, Dr. José. Para suas considerações iniciais. Microfone fechado. Bom dia, doutor Carlos Schneider, doutor Antônio Carlos, doutor Cláudio, doutor Leonice, doutor Ronaldo Mesquita. É um prazer enorme estar com vocês, fazendo parte desse grupo, né, selecto aí, de doutores que estamos lutando pela justiça, por aqueles que são impedidos de trabalhar. Então, hoje nós estamos prestando esse serviço também para toda a comunidade em todo o Brasil. A internet está horrível. A internet hoje está muito ruim. Doutora Leonice, para suas considerações iniciais. Microfone fechado. Para, Dudu, para, Dudu. Doutora, teu microfone está fechado, doutora. Bom dia, doutor Carlos Schneider, presidente da ANB Nacional, doutor Antônio Carlos Jaldir, doutor Antônio Cláudio, doutor Ronaldo Mesquita, que está fora nesse momento aí, doutor José Walter e demais presidentes da Regional ANB. Inicialmente, eu só queria passar uma mensagem à nação brasileira, não ao lockdown. Nós não podemos nos submeter mais a essa ditadura dos governadores e prefeitos. Isto é um crime. A Suécia não existe lockdown, toda a economia está aberta na Suécia, o índice de mortalidade, desde o início do ano passado até hoje, ele diminuiu. A Suécia é um outro planeta ou ele está na Terra? Então, nação brasileira, não ao lockdown. Presidente da República, chefe da nação brasileira, ele tem o comando constitucional para intervir junto a esses governadores. Não podemos admitir transformar o nosso país num socialista comunista. A nação brasileira se levante, avante, e depois eu vou adentrar a questão dos impedidos ao exercício profissional. Ok. Obrigada a todos. Ok, doutor Ronaldo Mesquita já está em condições de falar, doutor Ronaldo? Pois bem, gente, nós vamos agora fazer, não se preocupem, não está saindo no ar, eu vou colocar um print na tela, né, da chamada da live de hoje ao presidente da República. O propósito é que o presidente, ao longo de sua vida parlamentar, sempre se opôs ao exame de ordem e a todo e qualquer tipo de opressão e arbitrariedade contra o regulamento de profissões relacionados aí ao exercício profissional. O presidente da República já tem se demonstrado também, em diversas vezes, contrário ao exame de ordem. Quando em 26 de março de 2014 foi instado a concorrer à presidência da República na Câmara Federal, assim o fez e subiu na tribuna em 31 ou 31 de abril e lançou seu nome à presidência da República. E disse, entre os itens que ele queria enfrentar na condição como presidente da República, quando disse assim: somos contra o exame de ordem. Não pode nosso bacharel em direito ser transformado em boy de luxo, tá? Em boys de luxo nos escritórios de advocacia. Ele precisa trabalhar. E se ele precisa trabalhar, não há o que discutir, que uma vez formado legalmente, ele tem o direito constitucional ao exercício profissional. Portanto, nós estamos realmente sendo vilipendiados diante desta agressão vil, selvagem, que já ceifou muitas vidas, e, portanto, nós queremos uma resposta dos governos, principalmente porque nós acreditamos no presidente da República, continuamos acreditando no presidente da República, ele é nossa grande referência hoje, né? E ele terá sempre o nosso respeito, mas nós precisamos respostas. Precisamos respostas. E como inicialmente já havia proferido, senhor presidente da República, agora eu quero
me dirigir como cidadão a Vossa Excelência. Queremos convidar Vossa Excelência, senhor Presidente da República, a fim de instruir o ministro da Educação a imediata regulamentação da Lei 12.605 de 2012, para que conste na emissão dos diplomas que todas as faculdades negam cumprir a flexão de gênero, a profissão e o grau. Infelizmente, também tem a sua ementa dessa lei alterada, propositadamente ou não, ninguém sabe por quê. Porque a ementa não condiz o que diz o artigo 1º da Constituição Federal, da Lei 12.605. Isso é um vício grave de estrutura quando confrontado com o artigo 1º da Constituição Federal, com a referida lei. Portanto, Vossa Excelência, estamos lhe pedindo encarecidamente para que promova o pedido junto ao ministro da Educação para que esta lei seja regulamentada e finalmente aplicada, porque da maneira como está, seguramente não teremos a menor possibilidade de respeitar outra lei quando as leis que são editadas normalmente no Parlamento brasileiro não são respeitadas. Quero dar as boas-vindas ao Dr. Lino Aguiar, nosso presidente do estado de Rondônia. Daqui um pouco já concedemos a sua palavra, doutor Lino, aguarde só um pouquinho. Outro detalhe que nós queremos chamar a atenção do presidente da República, e assim estamos nos dirigindo a Vossa Excelência, para que esteja à frente na convocação do povo soberano. Quem é soberano é o povo brasileiro, não são governadores medíocres e prefeitos medíocres que dirão ou impedirão a liberdade de ir e vir, ou comemorar festas natalinas, ou ir à praia. Praia, mar, é território do Estado brasileiro, é da União e não é dos estados e municípios. Isso é uma arbitrariedade selvagem, vil, patrocinada por comunistas que não querem sequer respeitar a população e a soberania popular. Depois queremos também dizer que o próprio presidente da República, já por diversas vezes quando se manifestou que é contra o exame de ordem, e nós concordamos com o presidente da República, não é só contra o exame, não. Contra todas essas fraudes que estão vigindo hoje no Brasil, constatados na Lei 8.906, na suposta fraude das assinaturas do presidente Itamar Franco, do rito equivocado do material. Doutor Lino, feche seu microfone, por favor. Pois não. E depois também queremos convidar o presidente da República para que promova no parlamento a aprovação da PEC 108. Não existe mais possibilidade em tempos de tecnologia imediata, instantânea, em todo o território brasileiro, a existência de conselhos de classe que nada mais representam para todos nós. São entidades que legislam em favor de sua própria instituição. Eles não são presidente da República, eles não são o Congresso Nacional, e eles também não são a Constituição Federal. Portanto, eles têm obrigação de respeitar a lei e a norma, inscrever os formados e fiscalizar as suas atividades. O resto é tudo, com todo respeito e com toda a vênia, balela. Portanto, nós vamos, para abrir esse debate com 5 minutos, o doutor Antônio Carlos Jaldi, para se dirigir também ao presidente da República, tal qual como, com todo respeito, obviamente, como o doutor sempre tem pelo nosso ilustríssimo presidente, mas nós queremos aqui pedir socorro para que ele seja firme e forte nos propósitos que ele se prestou quando se lançou candidato à presidência da República, e hoje é o nosso líder maior e é chefe do Estado brasileiro. Doutor Antônio Carlos Jaldi, seu microfone está fechado. Bom, primeiramente, eu quero dizer que eu tenho todo o respeito e admiração pelo nosso presidente da República. Eu votei nele, trabalhei para ele, exatamente para que ele pudesse fazer exatamente o que ele fez durante toda a campanha, a promessa de combater as injustiças sociais, combater a corrupção e ser uma pessoa bastante rígida em termos de disciplina em relação à ordem nacional. E o que, durante esses 2 anos, eu que venho acompanhando, eu tenho sentido que ele está praticamente amarrado
as ações do STF, a ação do Legislativo, a ação de partidos que são contrários ao plano de governo dele. Mas chegamos à última instância, chegamos ao senhor presidente da República. Eu, em meu nome, Antônio Carlos Jaldi, um dos representantes da ANB no estado de Mato Grosso, um estado onde lhe proporcionou muitos votos, um estado onde ainda é um estado conservador, embora tenha uma vertente pequena, sabe, contrária, mas ainda é um estado conservador. Nós viemos suplicar a sua intervenção diante de todos os desmandos que está acontecendo dentro desse país. Começando o nosso pedido exatamente em relação à intervenção. Doutor, me dá licença só um pouquinho. Deixa eu mandar um link aí para o nosso querido doutor Hermenegildo, lá do Piauí. Ele não recebeu o link, ele está prestes lá para participar. Então, doutor Hermenegildo, já vou te passar o link para o doutor fazer a sua adição e participar desse debate, tá bom? Já vou lhe mandar isso aí agora. Pode continuar, doutor Antônio Carlos. Então, um dos pedidos que eu venho clamar, solicitar de Vossa Excelência é que oriente o vosso ministro da Educação para que regulamente a Lei 12.605, na qual ela está totalmente às avessas, onde ela tem que ter e constar determinadas proposituras e ela não vem respondendo. Nós recebemos o nosso diploma simplesmente como bacharel, e lá diz que tem que ter grau, gênero e profissão, não ou profissão. Então, houve alguma coisa nesse meio que simplesmente na mudança de e para ou já se deu uma nova conotação para que nos deixasse no limbo, para que pudéssemos, pelo menos, ter a titulação objetiva de advogado, que, na verdade, eu, como todos os doutores, nos consideramos advogados. A única diferença é que somos advogados não inscritos nessa famigerada ordem dos advogados, mas somos todos operadores do direito deixado no limbo em detrimento a uma normatização que não tem legitimidade da OAB fazer. Viemos também pedir para que nosso presidente firmemente intervenha nos disparates que está acontecendo nos estados. Essa bagunça pandêmica, política que está acontecendo. Não existe lógica, não existe cientificidade para que se faça lockdown, para que se faça o tratamento científico para fechar as pessoas. Não existe. No nosso estado de Mato Grosso, no nosso prefeito agora, ele colocou um novo decreto que as festas só podem ir até as 10 horas da noite, algumas coisas só podem funcionar até determinados horários. Aí eu pergunto, das 10 até o dia seguinte, o vírus não está presente? O vírus fica desaparecido? Ou adquirimos nesse período imunidade? Isso está quebrando a economia. Precisamos de um pulso forte, precisamos de líder que bata na mesa e fala: eu assumo a responsabilidade, vou fazer. Nós não podemos ter ordem dada e ordem descumprida porque alguém bateu o pé. O Ministério da Educação disse que iria voltar às aulas presenciais, os alunos da Uni, alguns DCEs, bateram o pé, o nosso ministro foi lá e revogou a portaria. Não podemos mais estar nessa insegurança jurídica. Acreditamos no senhor, presidente, acreditamos nas suas estratégias, acreditamos em todo o movimento da arte, tá, de elaborar planos de combate a essa esquerda comunista.
Mas precisamos também, nobre presidente, que Vossa Excelência tome alguma atitude e que mostre para a população, tá, que alguma coisa está sendo feita. Porque o que nós estamos vendo, o senhor me perdoa, é muita passividade. É gente metendo o dedo em ferida, as pessoas soltando lágrimas nos olhos e ninguém gritando. A população ainda está com o senhor. Veja bem, ainda está com o senhor. E vou ao fronte. Porém, precisamos de pessoas do seu staff para que tome alguma medida e que mostre para a população que está se fazendo alguma coisa. Bloqueie alguma coisa, dê um cascudo no STF, fale duro com alguém, chute o pau da barraca, como muitas vezes, sabe, o nobre presidente fez. Deixe um pouco o politicamente correto. Eu admiro o senhor exatamente por isso, por não ser politicamente correto. Eu não sou politicamente correto. Eu não passo pano em coisas que não estão corretas. Eu luto nesse movimento sob a liderança do nosso presidente e sob a sua diretoria exatamente por ele trabalhar em cima da legalidade. Não é crivo um judiciário, não é crivo o executivo ver todos essas demandas que estão acontecendo, essas falcatruas, essas falsificações, essas fraudes, e a coisa não tomar um movimento. E o movimento tem que vir de um órgão superior e da força máxima. A força máxima, presidente, é o senhor. E aqui eu quero deixar consignado, em meu nome, em nome dos membros da ANB do Estado de Mato Grosso, esse apelo. Intervenha, nos tire do limbo, ponha o Brasil na sua reta, ponha o país na linha do direito correto, reorganize a ordem, a parte judiciária nossa. Estamos vivendo um momento onde não existe mais segurança jurídica. Ok, doutor, muito boa a sua participação, muito importante os seus comentários, e esperamos que o presidente da República releve isso. Queremos dar as boas-vindas ao doutor Hermenegildo, daqui um pouco já vamos lhe conceder a palavra, e também dizer, doutor Marinho, foi-lhe encaminhado o link. Doutor Marinho, Cláudio Marinho, é o presidente da ANB no estado da Paraíba. Verifique aí no seu celular, no seu WhatsApp, o link que lhe foi enviado para acessar esta live, ok? Vamos primeiro dar, só um pouquinho, doutor Cláudio, vamos dar primeiro 1 minuto para o doutor Hermenegildo fazer a sua apresentação. Doutor Hermenegildo, muito bom dia, obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, caríssimos advogados, advogadas da Lei Maior. É um prazer estarmos juntos para debatermos um assunto tão relevante que tange a profissão dos excluídos. Eu sou Hermenegildo, como vocês já conhecem, advogado sem isenção na OAB, representando hoje o doutor Júnior Noleto, que está em possibilidade de participar desta importante live. Ou seja, estamos prontos para esta luta que é incansável. Estamos juntos com nossos nobres advogados. Um bom dia a todos, estamos juntos aqui nesse debate. Ok, seja muito bem-vindo, doutor Hermenegildo. Doutor Antônio Cláudio, por favor, a palavra é... Só um pouquinho. Vamos dar as boas-vindas também ao doutor Marinho. Doutor Marinho é o nosso presidente da Paraíba. Muito bom dia, doutor. Obrigado por participar e aceitar o convite. 1 minuto Obrigado. Para a sua apresentação, doutor. Olá, doutores da ANB, regionais e o presidente. Fico mais uma vez elogiado por participar desse seleto grupo. Eu sou aqui do estado da Paraíba, luto incansavelmente para o reconhecimento profissional dos advogados formados sobre a Lei de Diretrizes da Educação e luto também para o reconhecimento da Lei 12.605, que é uma lei essencial, que está sendo omitida pelas autoridades. Ok, muito obrigado. Vamos agora ao doutor Antônio Cláudio, com o microfone aberto, representando o estado do Rio de Janeiro. A sua mensagem ao presidente da República.
Bom dia, excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bom dia, doutor Carlos Schneider, doutores presentes nessa live maravilhosa. Eu recorro ao presidente Jair Bolsonaro que sancione a lei, faça ser cumprida a lei 12.605, porque ela está em stand-by, não sei o que houve com ela, um monte de gente, todo mundo metendo o dedo e acaba, não está prosseguindo, está parada. Toda hora acontece algo diferente. Doutor. Não, tá certinho. Houve alguma coisa aqui. Pode prosseguir, doutor Antônio Carlos, estamos lhe ouvindo. A minha imagem sumiu. Mas pode, tá aqui, tá normal aqui. Bom, eu vou falar sem imagem, que minha imagem sumiu. Doutor, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, faça cumprir a lei 2.605, porque é inconcebível, tá? Fazermos 5 anos de faculdade e no final receber como bacharel. O que acontece? A gente não consegue trabalhar, não consegue emprego, meu sinal caiu. Nós estamos lhe ouvindo, doutor. Tente corrigir. Aqui está tudo certo. Agora o som caiu. Vamos passar para o doutor Walter, do Espírito Santo, e depois o doutor Walter de novo, doutor Cláudio. Tente ver o que aconteceu aí. Doutor José Walter, Espírito Santo, representando o Estado capixaba. Bom dia, suas considerações e dirija-se abertamente ao nosso presidente da República. Bom dia mais uma vez a todos os participantes. Falar ao senhor excelentíssimo presidente da República, que é uma honra muito grande para todos nós, e dizer ao presidente que nós precisamos que se faça cumprir a lei. A lei já está em vigor, já foi aprovada. Então você discute lei antes da sua aprovação. E o que nós vemos hoje é que não tem se colocado em prática, e é isso que nós temos pedido. Tem coisas que sabemos que não dependem somente do presidente da República, mas tem outras que dependem exclusivamente dele, exclusivamente dos ministros dele fazer. Então isso precisa ser feito. Essa omissão prejudica muito, não só os bacharéis em direito, mas toda a nação brasileira, que depende desses atos normativos. Quantos empregos seriam gerados, né, se essa lei hoje estivesse em pleno funcionamento, se ela fosse obedecida? Então, somos obrigados a acatar algumas determinadas leis sem nexo, né, que traz um prejuízo para a população, mas aquilo que, de fato, traria grande benefício para todos, não se cumpre. Por que não? Estão invadindo a competência do Executivo e nada vemos em prática com relação a isso. Estão aceitando simplesmente tudo de mão beijada. Então, nós confiamos no presidente da República. Eu venho seguindo o presidente durante muitos anos, né, de 98 para cá. Então, tenho visto seu trabalho. Eu sei que não é fácil para nenhum parlamentar. Ele foi deputado federal durante muito tempo e agora chegou presidente da República. Ele sabe que não é fácil, mas tem que ter compromisso de todos que estão com ele ali para poder executar e fazer com que a lei ela venha a ser cumprida. Como eu falei anteriormente, a lei você discute ela na sua elaboração. Uma vez aprovada e sancionada, deve ser cumprida. Então fica aí o meu recado, né, a todos aí da ANB e também. Doutor José Walter, muito obrigado pelas suas considerações e temos a certeza que o Palácio do Planalto está nos acompanhando e rendemos aqui a homenagem a todos os membros do alto comando do governo federal. Depois, a parte final, a gente faz mais um comentário, caso seja preciso. Doutor Antônio Cláudio, como está agora seu áudio? Eu consigo consertar aqui, eu acho que deu algum problema aqui que houve aqui, mas continuando. A palavra é sua. A lei 2.605 tem que ser cumprida. As faculdades não estão liberando os diplomas de maneira correta, porque nós somos bacharéis, somos advogados. Nós somos advogados e sem esse diploma correto, tá? nem a justiça aceita, não é? E nem não podemos trabalhar. Não é?
Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, eu acompanho o senhor, deu tempo que o senhor era deputado aqui no Rio de Janeiro. Eu sempre acompanhei o senhor, então eu peço ao senhor uma vênia, né? Poxa, faça com que seja cumprida. Faça com que seja cumprida essa lei 2.605. É muito simples, o senhor consegue fazer isso. Não tem parlamento, o meu parlamento, para mim, o meu parlamento, que o senhor diz, para mim é só a caneta, BIC. Só com a sua caneta, para mim, o parlamento é só a caneta. O senhor fazendo, mandando cumprir, que seja cumprida a lei, aí ela será cumprida. Então, as faculdades vão ter que fazer o correto, tem que fazer de forma correta. Não vai ficar, nós ficamos assim no limbo eternamente. Não pode ser, não pode continuar assim. Nós somos para mais de 400 mil bacharéis desempregados. O senhor já imaginou a renda, todos esses profissionais trabalhando, o que vai gerir de lucro financeiro até para o Brasil, para o Estado, para o município? O senhor imaginou a quantidade? Tudo isso nós estamos parados. Nós não estamos conseguindo trabalhar porque não temos condições, porque nos impede a OAB, que é uma entidade que foi criada esdrúxulamente, né, com a falsificação de assinatura, não passou pelas câmaras conforme a de praxe ser passada, né? Então, quer dizer, nós estamos parados. Né? Então, excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, eu peço ao senhor, encarecidamente, olhe para os bacharéis, no que o senhor falou como candidato a presidente da República, que os bacharéis estavam sendo contínuos e boys de luxo de certos escritórios de advocacia. Nos tire disso. Vamos trabalhar, nós queremos trabalhar, nós somos excelentes advogados. Tá? E outra coisa, não é uma ordem que vai fazer ser o profissional melhor ou pior. Deixa ele trabalhar. O próprio trabalho dele vai dizer quem ele é. Se ele trabalha bem, ele vai trabalhar, vai gerar muito mais lucro. Se ele trabalha mal, o próprio mercado vai excluí-lo da sociedade. Né? Então, eu peço ao senhor mais uma vez uma vênia. Olhe por nós de bacharéis de direito. A ANB está fazendo um excelente trabalho, vem fazendo um excelente trabalho. Eu sou do Rio de Janeiro, acompanho isso há muito tempo. Muito obrigado. Ok, muito. Também a PEC 108, né, doutor? Doutor? Isso mesmo, é. A PEC 108 corrige não só o problema dos bacharéis de direito, mas também de todos os cursos jurídicos e de todos os cursos de nível superior. Né? Isso mesmo. Porque a PEC 108 não existe mais a razão da existência dos conselhos de classe. Até porque os conselhos de classe não são o MEC, né? Não são o presidente da República, não são o Poder Judiciário. São parasitas que não deram certo e atuam em troca dos seus próprios inscritos, senão promover a opressão e a perseguição profissional. Então, parabéns pelas suas considerações. Obrigado. Meu nobre presidente, doutor Cláudio Marinho, Paraíba, dirija-se, por gentileza, o microfone é seu, ao nosso excelentíssimo senhor presidente da República. Pois bem, diante as considerações dos demais doutores, eu reitero o pedido do excelentíssimo presidente a observar, a acionar os meios cabíveis através dos instrumentos que se tem a favor da presidência da República, a aplicar a fiscalização da aplicação correta da Lei 12.605. Porque isso não é mais cabível. Como é que uma lei, a 8.906/94, ela, nascida de uma fraude, é concebível no âmbito nacional, enquanto uma lei que foi validada, a Lei 12.605, validada, em pleno vigor, não é aceita. Não é verdade? Então, queremos que o presidente corrija essa distorção, né? Validando a Lei 12.605 através do MEC.
Também a PEC 108 é outro ato normativo que precisa vingar. Possível, a PEC 108 precisa estabelecer, ok, a ordem jurídica desse país através da sua avaliação. Perfeito. Doutor Hermenegildo, a palavra é sua para se dirigir à sua excelência, senhor presidente da República. Microfone fechado. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, grande lutador pela liberdade do povo brasileiro. Esse eu aposto sempre não tive dúvida das suas ações. Acontece que tudo ao seu tempo. Eu sempre gosto de esperar, paciência. É isso que nós devemos ter como advogados, paciência para esperar as coisas acontecerem. Eu não tenho dúvida alguma que o senhor presidente da República vai nos libertar. Não só os bacharéis de direito, que são advogados já, mas também todo o povo brasileiro. Isto eu acompanho de perto as ações, não só a nível local, nacional, mas também como internacional. Então, queremos pedir só que o nosso presidente, ele se empenhe mais, porque ele tem todos os poderes para isso, né? Tem a caneta, como o nobre doutor falou agora há pouco, ele tem esse poder. Agora, o que nós achamos estranho, e nós sabemos até o motivo, é esse aparelhamento nacional das instituições jurídicas do nosso país. Porque uma lei, ela tem que ser obedecida, ela tem que ser executada, tem que estar em vigor, tem que surtir efeito no meio social. No caso, a Lei 12.605/2012, ela não está ainda surtindo esse efeito no meio social, no que tange a questão jurídica dos bacharéis em direito, que já são advogados, né, formados, né? Eu não entendo isso, mas ao mesmo tempo entendo, porque é muito difícil um país como o nosso, totalmente aparelhado pelo socialismo e comunismo, vingar os nossos intentos realmente para surtir efeito no meio social. Então, eu peço ao nosso presidente que ele tem nas suas mãos o poder do executivo. É o que coordena, é o que administra toda parte da executiva do país, que passa por ele. O MEC é uma delas. E somando a isso, vem a questão do judiciário, porque eles não acatam os advogados que não têm inscrição na OAB. E nem é para ter, porque uma entidade extinta com lei fraudulenta não pode ter vigor em lugar algum do mundo, só mesmo no Brasil, infelizmente. Então, esse é o nosso pedido, senhor presidente, que seja mais duro, incisivo nas suas ações, porque a esquerda só vai na pressão, né? Eles se ancoram por uma dialética negativa. Tudo para eles, o que é errado é certo. Então, nós estamos na luta, doutor Carlos Schneider, todos os nossos nobres advogados. Vamos em frente, que a liberdade está próxima. Muito obrigado, doutor Hermenegildo, representando o nosso querido presidente, doutor Jesus Nuleto, do estado do Piauí. O doutor Hermenegildo também foi candidato a vereador pelo Partido Social Cristão, aí no estado do Piauí. Parabéns, homem público, voltado para os interesses da sua comunidade. O senhor realmente merece a nossa homenagem. Depois, gostaríamos também de pedir agora para que o doutor Ronaldo tentasse, por todos os meios, de repente, um outro local que pudesse ter um pouco de internet melhor. Nós ouvimos seu áudio, doutor Ronaldo Mesquita, mas a sua imagem está congelada. Então, peço sua gentileza, procure um local um pouco melhor, de repente dentro da própria casa, um ambiente um pouco mais, com um sinal melhor, ok? Doutora Leonice, com a sua vênia, eu vou pedir sua permissão para passar primeiro para o nosso querido irmão, presidente da ANB no estado de Rondônia, doutor Lino Aguiar. A palavra é sua, doutor. Lino Lima de Aguiar, presidente regional no estado de Rondônia, da Associação Nacional dos Bacharéis de Direito. É com muita satisfação que hoje eu me faço presente com esse seleto grupo. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Através do senhor, cumprimento todos os representantes regionais, assim como aqueles que nos assistem nessa live. Senhor presidente,
Passaram-se já 8 anos que a Lei 12.605 não está regulamentada. Perguntamos se temos que esperar mais 8 anos, quando faltam 2 anos para o término do seu primeiro mandato. Em 30 de abril de 2014, o senhor nos prometeu exterminar o exame de ordem. E até então, nós estamos aí esperando uma decisão sua. Não sei quando, mas Deus sabe quando será. A PL 2426 de 2007, de sua autoria, previa o fim do exame de ordem. A PEC 108, até hoje, nada. Faça cumprir, senhor presidente, essa PEC. Eu me formei em 2005, presidente, quando muitos também já se formaram após a famigerada lei constituída irregularmente, não passando pelas casas legislativas, a 8.906, de 94 para cá. Quantos cidadãos de 94 para cá deixam de exercer as suas atividades profissionais por falta de regulamentação de uma lei, onde a lei expressamente no artigo 3º diz: esta lei passa a vigorar na data da sua publicação. Então, senhor presidente, nós aqui pedimos encarecidamente que o senhor tenha a compaixão desses cidadãos que estão ao limbo dessa lei famigerada, dessa OAB que não existe, e nós estamos à espera. Passaram-se 15 anos, presidente, da minha formação. Na época eu tinha apenas 53 anos, presidente. Hoje eu estou com 68. Quantos anos que eu, junto com os outros bacharéis de direitos, que contribuímos para nos representar nessa nação querida e brasileira que nós temos. Vamos ter que esperar até quando, presidente? Esse é nosso pedido, é a nossa expressão de, ainda em vida, poder exercer uma profissão que foi gasto, mesmo que eu trabalhando na ativa da Polícia Militar, estudei e não posso exercer essa profissão. Aqui está então o meu pedido e o pedido de todos os bacharéis da Associação Nacional dos Bacharéis de Direito, aqui representado nesse estado de Rondônia, por Lino Lima de Aguiar. Essa é a minha reivindicação, o meu pedido. Senhor presidente, aguardamos uma resposta do senhor. Muito obrigado, doutor Lino. Muito obrigado, doutor Lino, pelas suas considerações sempre pontuais, oportunas e bastante incisivas. O fato é que eu imagino o que o presidente da República deve passar no seu gabinete. Mas também quando ele diz que ninguém me dará golpe fora da Constituição, ele está equivocado, porque o golpe já foi dado. Quem está governando hoje é o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, longe de suas competências constitucionais. Quem está se arvorando contra o país, suprimindo a legislação, suprimindo garantias e direitos fundamentais que sequer uma emenda à Constituição pode promulgar, aprovar nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal. No entanto, decretos e regulamentos ridículos dos estados e municípios se arvoram, se agigantam contra o Estado brasileiro, dessa tirania que se arvorou e se apoderou do povo soberano. O povo soberano precisa reagir. Leis são feitas para serem cumpridas, senhor presidente da República. O senhor sabe muito bem que foi do Exército, foi militar, né? É das agulhas negras, se não me falha a memória. Mas leis absurdas não se respeitam.
Leis absurdas precisam sofrer resistência. E esse lockdown é um crime contra a nação brasileira. E nós sabemos as restrições que Vossa Excelência, o Presidente da República, tem encontrado para convocar algo mais sério. Entretanto, o povo não pode mais se submeter à tirania dos prefeitos e governadores. É preciso desconectar a população de uma legislação municipal e estadual que afrontam os mais sagrados princípios das garantias e direitos fundamentais, sobretudo aqueles que estão previstos nos tratados e acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Nós aqui estamos cumprindo hoje, com muito custo e com muito sacrifício, um voluntariado voltado para o bem comum, não só para os bacharéis em direito, mas também para os bacharéis em ciências contábeis e para todos aqueles que têm a sua limitação ao exercício profissional imposta por entidades de classe que se arvoraram como se o presidente da República fosse ou se o poder judiciário fosse. Nós vivemos realmente o estado da tirania e nunca mais o estado democrático de direito. Do povo foi tirado dos seus pés o território. Do povo foi tirado, arrancado do seu coração, o direito livre ao exercício profissional que a ele empresta dignidade de sustentar a si próprio e a sua família. Tirem o emprego de um ser humano e verás no que ele se transformará. E é isso que esse Brasil parece que não quer acordar. Povo soberano. O voto, a democracia é povo soberano. E o voto jamais pode ser usado como instrumento de manipulação de uma corte que nós todos sabemos manipulou as informações na última eleição. Manipulou as informações. Porque todas as informações apresentadas pelo ministro Roberto Barroso não estão se confirmando. Portanto, há uma grande dúvida que nós estamos emprestando aqui hoje. Sua Excelência, senhor Presidente da República, faça valer o seu título de presidente maior da nação. O senhor é chefe de Estado, o senhor é o chefe da nação, o senhor é chefe do Poder Executivo. Quando foi eleito e recebeu do povo essa delegação, tem que se assegurar que o nobre presidente, o excelentíssimo presidente da República, realmente esteja investido do poder destas prerrogativas. Se isso significa passar o rodo contra as ilicitudes, que se passe o rodo, mas a limpeza e a faxina precisam ser feitos. E nós aqui estamos lhe suplicando, como todas essas pessoas que aí estão, no nobre sacerdócio, no exercício de emprestar a sua solidariedade a uma classe sofrida de doutores e doutoras, esbulhados do seu direito ao exercício profissional, que poderiam estar gerando receitas para si, para o Estado, para o município e para a União. Nós não podemos mais continuar a aceitar isso. Já se passaram 2 anos do seu governo. Nós continuaremos lhe apoiando porque nós sabemos o sacrifício com que Vossa Excelência vem emprestando, dando para dirigir essa nação. Os inimigos são muitos, mas veja que na Suécia não existe lockdown. Ninguém anda de máscara. É ridículo o que estão fazendo com o Estado brasileiro. Nós não podemos mais continuar a aceitar esse tipo de situação, senhor presidente. E, vamos assim dizer, se tiver que haver um enfrentamento contra prefeitos e governadores, o povo vai enfrentar. Ninguém pode permitir que nós tomemos sol. O espaço público das praças públicas é do povo. A Praça Castro Alves é do povo. Não quero aqui mal plagiar um autor dessa frase. Mas a praça é do povo, a rua é do povo, o espaço público é do povo. A profissão que nós estudamos, nos formamos, buscamos especialização, queremos o exercício profissional garantido. Conselho de classe não pode impor essa restrição. Isto é violar os princípios basilares da Constituição Federal. Nós fomos ensinados isso. Se essa verdade não existe, então nos ensinaram errado. E quem nos ensinou errado foram juízes, desembargadores, advogados, juristas, procuradores de Estado. Se isto não é possível se aplicar na prática o respeito à Constituição, então esse país já virou uma zorra. E nós não podemos mais continuar com essas atitudes. Por isso a ANB, talvez se eu não estiver mais aqui, outros continuarão. Mas tenho a certeza
que esta selvageria não vai continuar. Nós vamos reagir, senhor presidente da República. Ninguém mais aguenta esse quadro caótico, doente dentro de casa, ficar sem sol, sem o encontro familiar, sem se poder encontrar com os amigos, as lojas fechadas, o comércio fechado, ruas fechadas. Somente os ditadores, prefeitos e governadores podem fazer as suas festas de final de ano sem máscara, sem nada. Nos poupe disso, senhor presidente da República. O senhor é a autoridade maior desse país. E o senhor tem todo o poder, como chefe da nação, colocar o trem descarrilhado nos trilhos para que esse país volte a crescer. Ele tem tudo para ser uma grande nação. E saibam todos que nós, da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, somos seu alienado, seu aliado inafastável. É isso que eu quero que o senhor entenda. Aqui o senhor tem guerreiros, aqui o senhor tem soldados que estão com Vossa Excelência. E se precisar, pode nos convocar. Doentes ou não, nós iremos. Porque nós temos o amor por essa pátria muito maior do que esses comunistas vermelhos que estão aí espalhando o terror e o ódio. Doutora Leonice Vieira, presidente da ANB São Paulo, a palavra é sua. Obrigada, doutor Carlos, obrigada aos demais presidentes regionais. A minha palavra ao presidente Jair Messias Bolsonaro. O senhor tem o comando da Constituição Federal na mão, como presidente da República, como chefe da nação brasileira. Como chefe da nação brasileira, você pode e deve intervir nos estados com estas aberrações que os governadores e prefeitos estão cometendo contra a nação brasileira. Na Suécia, não existe máscara, não existe lockdown, não existe fechamento da economia. A Suécia é um outro planeta ou ela está situada no mesmo planeta nosso? Ou eles são alienígenas? Como a ANB, como a OAB. A ANB também, porque nós podemos nos considerar uns alienígenas, porque nós estamos enfrentando um outro monstro que não existe de direito, que existe uma falsidade ideológica da assinatura do presidente Itamar Franco na Lei 8.906, que deu origem lá pelo PL 2938. Presidente, peça ao ministro da Economia, que está sob o comando do Executivo, pautar a PEC 108. O texto de origem de Paulo Guedes acabe com o monopólio que impede os profissionais diplomados de direito pela competência, que é o MEC. Jamais uma entidade de classe, um conselho de classe, poderia impedir um profissional de exercer o seu laboro. O mesmo ocorreu até 1994, com a entrada deste crime, cometida pela Casa Legislativa. O senhor esteve por anos dentro da Casa Legislativa como um deputado federal. E hoje está na cadeira do presidente da República, chefe da nação brasileira. Eu te imploro, presidente, faça cumprir a PEC 108, acabe com esses conselhos de classe que não mantêm vínculo público. É só um caixa, é um cofre de retirada de dinheiro, tanto público como dos privados, daqueles inscritos a essas entidades de classe, esses conselhos de classe. Acabe com esse monopólio. Só assim o senhor vai conseguir acabar com a corrupção que existe dentro desses conselhos de classe. A Lei 12.605 de 2012, desde 2012, ela foi sancionada. Uma lei sancionada é uma lei federal. Cumpre-se. Requisite ao ministro da Educação que cumpra a lei. Lei se cumpre.
Se cumpre todas as demais, por que a 12.605, desde 2012, por esse aparelhamento? O artigo 1º não foi cumprido e não é cumprido. E, pasmem, a lei sancionada não consta dentro do vadimeco. Não que esta lei vai dar liberdade profissional, mas é um direito que assiste a todos nós. Porque os diplomas antes de 2012 não está escrito advogado. Não é essa lei que vai nos dar a liberdade de trabalho, mas é um direito que nos assiste, de ter o diploma com a profissão, gênero e grau obtido. Porque se a presidente Dilma Rousseff sancionou esta lei em 2012 para ter reconhecido a sua nome de presidenta, então que seja aplicado aos demais profissionais. Porque se ela é aplicada para medicina, para engenharia, para administração, para todas as profissões, o porquê não para o direito e porquê não para o ciências contábeis? Presidente, você é o chefe da nação. Exerça o teu comando das Forças Armadas e intervir dentro dos estados. Não deixe que esses governadores, que esses prefeitos socialistas, comunistas, que têm uma origem junto à OAB, ao Foro de São Paulo, transforme o nosso país numa Argentina, numa Venezuela. Porque pode ser tarde, presidente. Presidente, eu te peço e te imploro. Existe um PL 832 de autoria do deputado Medeiros. Esse PL está dormindo em berço esplêndido porque não tem apoio dos deputados federais daquela casa, por se tratar de estar junto com essa entidade. Desculpa. Te peço, presidente, peça, exija que se paute esse PL, porque dentro desse PL pode ser desarquivado o PL 2154 de 2011. Caráter terminativo com parecer favorável do PGR, Rodrigo Janot e de Ricardo Barros, que era o atual presidente da CCJ. Esse PL virou comida de traças na gaveta, porque tudo que é favorável à nação brasileira, ao povo, aos profissionais impedidos ao exercício profissional, ele é engavetado. Aquilo que é favorável à máfia, me desculpa a expressão, porque se trata de uma máfia. É Senado, é o STF, esses 11 ministros, que é corte do Foro de São Paulo. Não é uma corte constitucional. Doutora, me dá só um minutinho. Doutora Iris, por gentileza, acesse o link que eu lhe mandei e participe da live, por gentileza, que você está de Pernambuco. Para nós será uma honra a sua participação. Prossiga, doutora Leonice. Esse PL, ele era caráter terminativo. 2154/2011. Ficou aguardando a se pautar para a votação. Não havia nem necessidade de seguir para o Senado. Ele ia direto para ser sancionado. Isso não ocorreu. O último andamento, tramitação dele, foi em 14 de setembro de 2011. Presidente, nós estamos e continuamos ao teu lado. Você exerce a função de presidente da República e chefe da nação brasileira. Existe o artigo 61 ao 64 das competências do Executivo. Muitos chegam e falam, presidente, faça uma medida provisória. Medida provisória não resolve, porque vai bater naquele Congresso Nacional, naquele Senado, e é tudo derrubado.
Faça um decreto, não precisamos de um decreto, presidente. Existe um decreto 11/91 que extinguiu, revogou expressamente no todo e permanente o único decreto de criação da Ordem dos Advogados, que foi o 19.408. Nós precisamos que o Ministério da Economia, presidente, mande baixar aquela CNPJ de 1966, desse Conselho da Ordem dos Advogados, que não existe. Existe um decreto que revogou expressamente a sua existência. Nós precisamos que o PGR, o Ministério Público, a Polícia Federal, interaja, presidente, no dossiê, nas provas materiais que foram denunciadas pela ANB. São provas materiais contra fatos, não há argumentos. Da mesma forma que a Lava Jato, a Polícia Federal, está investigando vários escritórios de advocacia, advogados envolvidos nos crimes contra a nação brasileira, porque eles exercem fé pública, é um profissional, é um advogado, é um escritório de advocacia. A OAB não se sustenta mais como representante de classe, de nós, advogados, por diplomação. Tem áudio aberto, tá? Doutor Lima, eu peço e imploro, presidente, em todos os países, o comando do chefe maior da nação brasileira é seu. Não deixe que esses governadores, que estão todos aparelhados, esses advogados da alta cúpula, dos escritórios de advocacias, a quem pertence, aos ministros de STF, de STJs, estão todos aparelhados no crime. Nós não admitimos mais, não somos escravos. Os nossos diplomas têm a mesma eficácia daqueles diplomas que foram emitidos até 1994, de juízes, desembargadores, promotores. Eles estão investidos de um provimento, 8.112/90. Quando eles tirarem as suas vestimentas de cargo público, eles vão advogar, porque quem lhe deu a essa formação, essa profissão, foi os seus diplomas. O que é que está escrito nos diplomas deles? Advogados, juízes, promotores, o quê? Está escrito o quê? Que eles têm uma formação de ciências jurídicas sociais ou bacharel em direito. Não é escrita no diploma que vai fazer o profissional. Haja vista que vários profissionais impedidos ao exercício profissional vêm exercendo o laboro das petições iniciais de recursos para advogados inscritos anos e anos-luz. Doutora, nosso tempo está se indo. Então, tá só bom, para suas... finalizando, doutor Carlos, eu só peço ao presidente da República, o chefe da nação brasileira, exerça o seu comando, tanto como no executivo, como chefe da nação brasileira. E nós estaremos sempre ao teu lado. Lutaremos junto. Ok. Doutor Ronaldo, como é que está a sua... Muito obrigado, doutora. Brilhante como sempre. Doutor Ronaldo, microfone fechado. Uma conexão. Consegui uma conexão. Eu quero agradecer a participação de todos. Quero saudar também nosso presidente, Dr. Carlos Schneider, os demais colegas, e incorporar a fala de todos a minha. Como precisamos direcionar o nosso pedido ao nosso presidente da República, é inadmissível, presidente, que uma instituição que foi verdadeiramente extinta por decreto presidencial, ela continue ainda com seus tentáculos atuando no governo, atuando no poder legislativo, no executivo, no judiciário.
É uma vergonha isso para todos nós. A gente não entende como uma instituição que todos sabem que foi extinta continua ainda, com seus tentáculos ainda, influenciando no nosso país. Uma lei que foi promulgada por um presidente da República, a Lei 12.605, uma lei que foi promulgada e simplesmente está sem uma regulamentação. A quem interessa isso? A quem interessa essa situação que estão nos colocando há décadas? Então, presidente, não é uma questão jurídica, é uma questão de vontade política, sim, de fazer o correto. E aquilo que nós, tecnicamente, estamos apresentando, divulgando, denunciando nas instâncias fiscalizadoras do nosso país. A Procuradoria-Geral da União já foi provocada por nossa instituição com uma denúncia cabal e nada foi feito. É prerrogativa do Procurador-Geral da União colocar à baila o que foi apresentado. E a gente vê integrantes do STF que têm negócios que exploram a miséria da nossa categoria profissional, que é através de cursos preparatórios para o exame da ordem. E também familiares do Procurador-Geral aqui no estado da Bahia têm cursos que exploram essa situação, que exploram a atividade de cursos preparatórios para o exame da ordem. Um exame fraudulento. Então, é uma questão de vontade política. É o que nós estamos vendo, porque já apresentamos as denúncias e a Polícia Federal já foi provocada também, e nós estamos aguardando. São milhares de profissionais brasileiros que estão acreditando, que acreditaram no que o senhor se comprometeu com toda essa categoria profissional que está tolhida do exercício profissional. Então, está aqui esse nosso desabafo e nós esperamos que o senhor diligentemente venha ao nosso encontro. Tá bom? Muito obrigado. Doutor Ronaldo, muito obrigado, sempre muito preciso e muito pontual nas suas ponderações. Infelizmente, o tempo é nosso, nós somos escravos do tempo. Portanto, eu vou conceder 1 minuto para que cada um faça a sua despedida, a sua chamada ao presidente da República, para que realmente atenda os anseios dessa categoria excluída, e precisamos realmente sensibilizar a sua excelência para que as coisas, ao menos dê sinal, ao menos dê um sinal que as coisas vão acontecer. Meu nobre irmão, doutor Antônio Carlos, 1 minuto para suas considerações. Desculpa. Eu quero dizer o seguinte, eu gostaria de deixar consignado um pedido antes de falar, que essa live ela fosse estendida com tempo maior. Aqui eu fiquei me retorcendo, me remoendo aqui dentro. Eu tenho muita coisa para falar. Eu acredito que é inadmissível, tá? O presidente da República saber, ele sabe, os juristas sabem. Eu vi aqui alguém pedindo para que a gente faça uma marcha lá para o STF. Não vão escutar. Eu acho que o presidente era que, tomando conhecimento, chamasse o nosso presidente, chamasse a diretoria para nos escutar. Não é nós aqui, eu com 62 anos, o irmão com outra idades mescladas aqui, formados, pai de família, ter que implorar direito adquirido. É uma vergonha para o país, é uma vergonha para o dirigente, é uma vergonha para o nosso judiciário. É uma vergonha. Por mim, eu não precisava só de 1 minuto, eu preciso de 1 hora para falar. Porque está entalado até aqui. Como é que eu justifico para minha família
desse famigerado exame de ordem? Como é que eu falo para os meus colegas que são aí inscritos? Porque quando você fala que você é apenas bacharel, você é colocado na ralé, como incompetente. E eu conheço muitos que não sabem fazer O com o fundilho da garrafa, não sabem fazer uma inicial. E nós aqui temos que estar aqui de joelho suplicando que seja cumprido. Determinação legal. É inadmissível. Eu apoio o presidente, mas ele também tem que levantar a cabeça e olhar para a gente, sem que a gente tenha que estar de joelho solicitando, requerendo, implorando direitos constitucionais nossos. É inadmissível nós fazermos toda essa denúncia e está todo o sistema judiciário quieto. É inadmissível. Por isso eu digo, doutor Carlos, meu irmão, doutora Leonice, que é uma guerreira, e a todos os irmãos, é falta de vergonha, é falta de interesse. É inadmissível. Eu não aceito mais. Como eu disse, não passarei pano. E peço, se essa live chegar ao presidente da República, que ele, pelo menos, se designe a chamar a direção da ANB. Porque saber do fato ele já sabe. Todos sabem, o judiciário sabe, não fazem porque são omissos, ou são coniventes, ou são criminosos junto com a OAB, que domina todo esse espaço jurídico nosso. Não posso mais aceitar quieto. Não quero mais ser politicamente correto para falar em relação à OAB, a falar do nosso judiciário, que tanto falam em justiça, mas, na verdade, não tem coragem de se manifestar. Estão todos de rabo preso, porque tem exatamente conivência com essa irregularidade. Porque materialidade nós temos para meter o dedo na cara deles e falar: vocês são responsáveis por toda essa insegurança jurídica que está acontecendo. Me perdoem a emoção, eu normalmente procuro me pautar dentro da razão, mas eu não consigo mais ver, sabe, e aceitar esses desmandos. E nós, o que a doutora Eunice falou é uma verdade. Estamos em rota de colisão. Vamos chegar, se não tiver uma atitude séria desse governo, nós vamos chegar ao sistema igual da Argentina, igual do Chile, vamos perder propriedade, vão invadir nossa casa, não temos como nos defender. É isso que eu queria deixar. Parabéns, doutor. Maravilhoso. Sempre o irmão tem sido muito pontual e já fica o convite para a próxima quinta-feira, a sua participação na live. O doutor terá bastante tempo. Na próxima quinta-feira queremos estar com o doutor Wilson Coraçava, que participará da live, trazendo importantes informações do tocante a tudo que está acontecendo nesse país. Então, doutor Antônio Cláudio, para as suas considerações finais. Microfone fechado. Bom dia, doutor presidente Carlos Schneider, presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu peço ao senhor que sancione a lei 12.605 para que seja cumprido os nossos diplomas corretamente, né, e que nos deixe trabalhar. Tanto o senhor falou que bacharel contínuo é boy de luxo. Vamos acabar com isso. Nos deixe trabalhar. Vamos gerar economia. Vamos gerar economia para o Brasil. Você já imaginou 400 mil trabalhadores? O que gerar de economia, o que gerar de emprego? Vai movimentar a máquina, vai aumentar o lucro, vai aumentar os tributos, vai aumentar o trabalho para essa nação tão rica, que necessita tanto de trabalho, de gente boa para trabalhar, e nós estamos num limbo aguardando com um diploma que não é reconhecido por ninguém. Senhor presidente, o senhor tem o poder na mão, o poder da caneta na mão, da caneta BIC, como o senhor falou. O parlamento, para mim, é sua caneta. Faça ser cumprido. Faça ser cumprido. Se o decreto 1191 que extinguiu a OAB, faça ser cumprido. A lei 12.105 que não está voando, faça ser cumprido. É simples.
Vamos trabalhar, nos deixe trabalhar. Nós queremos trabalhar, nós temos competência. O que dizem que o bacharel não tem competência é porque tem medo de nos encarar, tem medo de nos debater, porque sabe que nós sabemos muito mais do que eles, porque não é um exame que vai promover, que vai classificar alguém. Eu passei 5 anos numa faculdade, com mais 2 anos de pós-graduação. Não é um exame de 5 horas que vai me qualificar em alguma coisa. Não. Eu sou qualificado. Eu sou um advogado não escrito. Eu sou um advogado da lei maior. Então, eu vos digo, presidente, excelentíssimo senhor presidente da República, nos deixe trabalhar. Nos deixe trabalhar. O mercado vai selecionar. Ok, doutor. O trigo do joio. O mercado pode, só para concluir a tua fala, porque nós estamos já, o tempo nos castiga um pouco aqui, infelizmente. Só para concluir a sua fala. O mercado que vai solucionar. Tá, eu agradeço a live, a todos os doutores presentes, doutora Leonice, doutor Carlos Schneider, e aguardo o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para fazer cumprido, seja cumprido. Ok, muito obrigado. Né? Doutor José Walter, Espírito Santo. Considerações finais. Microfone fechado. Seu microfone está fechado, Walter. Caiu a ligação dele. Doutor Lino, a palavra é sua. Eu quero ombrear com essa live aí, com todos que participaram com muito bem, com muita propriedade do que foi dito. E quero dizer que é muito importante que o presidente, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele, independente de ADI em corte que não representa nenhum brasileiro, verificar a assinatura falsa na Lei 8.906 de 94. É somente isso e mais nada. É um crime cometido. Então, que ele determine a Polícia Federal que faça essa averiguação dessa lei que não existe. Acabando 8.906, acabou tudo. Acabou todos os problemas. Não tem exame de ordem, não tem mais nada. A falsificação está provada da assinatura do ex-presidente Itamar Franco. Basta somente isso, mais nada. Nós estamos livres de tudo e de tudo. E podemos trabalhar. Acabou. A mãe está errada. Essa lei não existe. Essa lei não pode continuar da forma que está. Quer dizer, basta somente fazer o inquérito policial militar, a denúncia na PGR, né, na Procuradora-Geral da República, e pronto. Acabou essa lei. É fácil. O presidente pode determinar isto. Ele tem poder para isso. Não precisa nós mesmos ficar entrando com ação direta de inconstitucionalidade da Lei 8.906. Acabou. Meus amigos, a todos aí um bom dia, um bom descanso a todos. Valeu mesmo essa live. Um abraço a todos os participantes e a todos que nos assistem. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Lino, nosso presidente de Rondônia, estado pujante aí do norte, extremo norte do Brasil. Muito obrigado pela sua participação e principalmente pelas suas palavras dirigidas ao nosso presidente da República. Para suas considerações finais, doutor Ronaldo Mesquita de Carvalho, presidente da ANB do estado da Bahia. 1 minuto para suas considerações. Então, presidente Jair Messias Bolsonaro, o exame de ordem é apenas uma ponta do iceberg que nós da ANB conseguimos apresentar para toda a sociedade brasileira e toda a comunidade jurídica do Brasil. O exame da ordem é uma inconstitucionalidade, é apenas a ponta do iceberg, porque o STF ele conseguiu dar uma sobrevida para uma entidade morta. Imagine se ele não vai
simplesmente conceder a reeleição do presidente do Senado e da Câmara Federal. O senhor acha que não? Claro que vai. Eles tiveram o descalabro de aprovar, de classificar a Ordem dos Advogados como uma entidade sui generis que não existe no mundo jurídico. E o senhor acha que eles não vão, simplesmente pelo bel prazer deles, conceder a reeleição de Alcolumbre e de Maia? Claro que vão. O senhor está esperando o quê? Uma questão de sobrevivência política. E o exame de ordem que nós estamos aqui denunciando é apenas a ponta do iceberg de uma grande aberração jurídica que foi promovida dentro do STF e que está prejudicando e matando e é responsável por morte de vários colegas que cometeram suicídio, presidente. Cometeram suicídio porque não conseguiram trabalhar para pagar suas contas. Então, eu quero finalizar aqui a minha fala falando expressando para todos os colegas. Muito obrigado e fique com Deus. Ok. Doutor Ronaldo, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite, por participar dessa importante live, pelas suas contribuições tão importantes para a categoria. Que Deus te abençoe. Doutor Cláudio Marinho, a palavra é sua, o microfone é aberto. Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, eu como policial militar, eu vejo nesse país invenções de valores. Eu vejo uma lei que nasceu do embrião, a PL 2938, que gerou a lei fraudada, a 8.906/94, que é o Estatuto da OAB, um holograma jurídico em vigor, enquanto a lei 12.605/2012, que está em vigor e está sendo omissa pelas autoridades. Não pode isso acontecer no Estado Democrático de Direito. Então, suplico ao presidente da República que bote em prática essa lei através do MEC, a 12.605, e também através do ministro da Economia, coloque em pauta a PEC 108. Dela necessitamos, porque está aí os votos estabelecidos. Por isso que eu clamo, deixo aqui a minha indignação e bato minha continência a todos vocês. Ok, muito obrigado, doutor Cláudio Marinho, pela sua gentil participação, por aceitar esse convite, dessa importante manifestação em favor da categoria, não só dos bacharéis em Direito, mas também os de Contabilidade, que sofrem os mesmos efeitos. Doutor Hermenegildo, um minuto para as suas considerações. Mais uma vez, quero agradecer a Deus Todo-Poderoso por este momento tão importante de discutirmos a liberdade dos profissionais do direito, dos advogados da Lei Maior. Quero me dirigir ao senhor presidente mais uma vez, dizer que nós confiamos nele plenamente, que falta mais um pouco de mais ser incisivo nas suas ações, porque ele tem um povo ao seu lado, tem o Exército ao seu lado, Forças Armadas ao seu lado, tem o povo de direita ao seu lado, né, coeso, honesto, né, que quer trabalhar. Nós queremos apenas só o direito de trabalhar. Por isso, nós fomos formados durante 5 anos, eu tenho 2 pós-graduação, né, estou agora fazendo ciência política para concluir meus estudos, meus conhecimentos, entendeu? Então, senhor presidente, seja mais incisivo nas suas ações. O senhor tem um povo carente de políticas públicas realmente voltadas para elas, né? E vamos extirpar de vez o socialismo, o comunismo do nosso Brasil, limpando o Congresso Nacional, limpando o Supremo Tribunal Federal e uma boa parte do Executivo.
esses três poderes estão totalmente esmaldoados, estão contaminados com o socialismo, comunismo. É por isso que as coisas não andam a contento. Mas nem por isso vamos baixar a cabeça. Estou, doutor Carlos Schneider, pronto para a luta em qualquer circunstância. Eu sou muito sereno, mas também sou incisivo na hora da luta propriamente dita. Conte comigo, com esse homem, Hermenegildo, aqui ao lado do doutor Júnior Noleto, do doutor Tony Bozon, hoje atual presidente do Sindicato da Polícia Civil aqui de direita, não à esquerda, aqui no Piauí. Então, um prazer estar com todos vocês, doutor Leonice, um abraço a todos vocês aí, doutor Carlos Schneider, até a próxima oportunidade. Então, vamos confiar, vamos ter fé, nós vamos conseguir essa vitória. Com certeza. Okay. Muito obrigado a todos. Ok. Muito obrigado, doutor Hermenegildo, pela sua brilhante participação, ilustrando muito bem a indignação que todos estão enfrentando, não só dos bacharéis em Direito, mas os de Contabilidade. E para finalizar, o doutor José Walter, Espírito Santo. Bom, mais uma vez, nos dirigir, né, ao presidente e aos demais aí, não estamos pedindo favor nenhum, nem privilégios nenhum. O que nós queremos é a aplicação da lei. Não podemos permitir com que a OAB ela venha tomar decisões no governo, coisas que não compete a ela decidir. O que vemos hoje, infelizmente, é um aparelhamento em todo o sistema. Em todos os órgãos federais tem esse aparelhamento. Então, isso precisa ser parado. Porque não estamos, como eu falei anteriormente, pedindo nada, nenhum privilégio. Nós queremos somente a lei. Sabemos que o trabalho, ele dignifica o homem. E é isso que nós precisamos. O homem, o ser humano, ele precisa de promover o seu sustento e da sua família. É o que diz a lei, né? A lei não protege quem dorme. Então, nós estamos atrás dos nossos direitos, aquilo que a lei estabelece. E é isso que nós pedimos, né, ao presidente, aqueles que compõem ali o seu governo, que estejam assistindo, e aos demais colegas. Não podemos nos deixar abater por aquilo que é imposto de forma ilegal. Mas a lei está aí, devemos cumprir a lei e buscar a lei em nosso favor. É esse minhas palavras, eu fico grato aí pela oportunidade de compor a esse grupo selecto da ANB. Bom dia a todos. Ok. Muito obrigado, meu querido doutor José Walter Espírito Santo, que substituiu o José Walter Facchetti, infelizmente, por motivos de saúde, não pôde mais continuar à frente da ANB aí no seu estado. Mas está muito bem representado sempre por grandes doutores, grandes cérebros, que certamente emprestarão grandes trabalhos para a sociedade brasileira. Queremos aqui pedir, excelentíssimo senhor presidente da República, Vossa Excelência ouviu aqui os clamores, não só dos bacharéis em Direito, mas da sociedade brasileira. O senhor é o presidente dos brasileiros, o senhor foi eleito como chefe de Estado. E como chefe de Estado esperamos as suas ações e suas atitudes. Sei que não deve ser fácil, e todos nós sabemos disso, mas aqui está um exército está do seu lado. E nós precisamos que ao menos que o senhor tome uma iniciativa corajosa, digna de um militar, para que esse país não mergulhe nas mãos do lamaçal do comunismo brasileiro, que está muito próximo. Aliás, Partido Comunista, e entre outros partidos de extrema esquerda, de origem comunista, deveriam os criminosos que estão atuando em solo brasileiro. Que Deus abençoe essa grande nação, em especial o presidente da República. Que Deus abençoe essas mentes brilhantes que estão aí integrando essa live. Que Deus abençoe a todos os nossos internautas que participaram dessa manhã na nossa live e aqueles que estão nos assistindo no setor governamental. Queremos deixar aqui o convite para a próxima semana. Dr. Antônio Carlos Jaldi, já se sinta convidado. Participará da próxima live o Dr. Wilson Coraçawa. Dr. Wilson foi juiz federal no estado, me parece que é lá do Nordeste, não me lembro agora exatamente onde, ele no Amapá. E foi procurador na próxima quinta-feira. Quero dar aqui os cumprimentos a todos que participaram dessa live pelo brilhantismo, pela dedicação, pela voluntariedade de participar desta grande associação que representa de fato e de direito uma entidade voltada para a justiça social e para que todos tenhamos o direito ao exercício profissional do advogado. Que Deus os abençoe e que possamos estar muito
em breve de volta em defesa de toda a nossa profissão. Que Deus os abençoe, muito bom dia, um grande abraço. Doutor Carlos, só quero disponibilizar o meu número do PV, aqueles que querem